Hoje tu vai descobrir como é que se faz um diagnóstico psicológico. A gente vai falar hoje sobre o famoso e famigerado psicodiagnóstico, que todo mundo fala, todo mundo tem dúvida do que é psicodiagnóstico. Algumas pessoas passam mal ao saberem o seu psicodiagnóstico e hoje eu quero falar para vocês sobre isso, desmistificar, tirar o medo da galera sobre isso e explicar mais tecnicamente o que é. Então, pessoal, olha só. Eu vou começar contando uma história básica para vocês. A pessoa vai no psiquiatra, ela faz uma bateria de testes e ela descobre que ela é bipolar. E aí ela pega e sai do consultório enlouquecida, vai para as ruas, vai beber, gastar dinheiro, chega e liga para a mãe, começa a xingar a mãe, o pai xinga todos os familiares, né, se joga na frente dos carros, se acidenta, coloca-se em perigo, coloca em perigo várias pessoas, porque ela diz, porque eu sou bipolar, agora dane-se o mundo, se demite do trabalho, em 2, 3 anos ela está acabada. Né? Psicologicamente ela já não tem família mais, ela se mata, literalmente, né? Em vida. Ah, esse é um exemplo. Tá? Agora, o outro exemplo de uma pessoa que recebe o diagnóstico de bipolar depois de uma bateria de testes e ela começa a conversar com o seu psiquiatra e ver, olha, o que eu preciso fazer para melhorar? O psiquiatra passa terapia, medicação, passa alguns exercícios que a pessoa tem que fazer, ela ajuda a pessoa e ela vai e segue a sua vida normal mesmo com esse diagnóstico, sabendo, né, os seus problemas, mas ela consegue minimizar os seus sintomas e riscos. Essas duas histórias bem assim, ó, que eu criei para vocês assim, bem ah, exagerada, escrachada, são duas coisas que mais acontecem com as pessoas que recebem diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão para o consultório psicológico ou psiquiátrico para quê? Para ter o diagnóstico. E esse diagnóstico, para que ele vai servir para aquela pessoa? Para ela usar aquilo ali como uma muleta, certo? Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, cara, diagnóstico é diagnóstico, tá? Ou seja, é uma sucessão de resultados para aquele momento, certo? E não quer dizer que se naquele momento tu chegou naquele diagnóstico, que tu vai seguir com esse diagnóstico pro resto da vida. Tu pode melhorar esse diagnóstico, tu pode, em alguns casos psicológicos, até ter alta desse diagnóstico, ou tu pode controlar esse problema que você tem pro resto da vida. Então, pessoal, é basicamente o psicodiagnóstico, ele parte desse princípio. É como, por exemplo, assim, cara, eu tô com uma infecção, aí eu vou fazer um exame de sangue, aí dá a infecção. Aí eu vou lá, tomo um remédio, faço meu tratamento, faço um mês depois aquela bateria de teste novamente de sangue e vejo que eu tô sem infecção. Da mesma forma na parte psicológica. Só que tem algumas coisas na parte psicológica, alguns tipos de transtorno que são crônicos e que eles vão ser para o resto da vida. Porém, com os tratamentos de hoje psicofarmacológicos, de terapias que existem de um monte, com psicólogo, sem psicólogo, daí vai do que tu vai definir para ti, né, que tu vai fazer, que vai te ajudar com isso, ok? Então, basicamente, dando essa introdução pequenininha, o que é um psicodiagnóstico? O psicodiagnóstico é o diagnóstico psicológico, diagnóstico da tua psique, da tua parte psicológica. Como ele é usado? Ele é usado por 90% dos profissionais de psicologia ou psiquiatria ou neurologia ou pessoal que trabalha com a parte da mente. Então, como ele é usado? Ele é usado para detectar problemas, para ter uma visão mais profunda de questões psicológicas. O que é utilizado para um psicodiagnóstico? Entrevistas de anamnese. Ou seja, o que é uma entrevista de anamnese? É uma entrevista onde o psicólogo, o psiquiatra vai te fazer a pergunta sobre tudo da tua vida, inclusive sobre o problema que tu está tendo. Desde quando que é o problema, com que frequência, quais são os sintomas. A anamnese é uma das coisas mais importantes, digamos que seria 50 a 60%
do psicodiagnóstico. Depois, segunda coisa, são os testes psicológicos. Quem nunca foi lá no CFC fazer, né, quando vai tirar a carteira, aquele teste dos palitinhos, ou fazer um desenho que pedem para fazer, ou responde uma série de perguntas, ou faz ali manualmente o teste psicológico, que é o teste, ele serve em alguns casos, aí existem controvérsias na área. Tem psicólogos que são 100% de testes, que eles acreditam que o teste dá 100% de eficácia ou 90% de eficácia. Tem psicólogos que não acreditam, que acreditam que o teste é um tira-teima, que é mais a minha linha, né, que ele é mais um tira-dúvida sobre o diagnóstico, para a pessoa ter mais certeza, mas eles são os instrumentos utilizados. Então, é uma boa anamnese, uma entrevista e testes psicológicos, testes que vão ser aplicados durante sessões para você ter o seu diagnóstico aí, se o seu diagnóstico, né, é psicológico. Juntando disso, o psicólogo, o psiquiatra vai te dar uma devolutiva sobre o que tu tem, né, para ele poder criar o teu tratamento. Mas aí, vamos entrar num ponto bem básico. Quais linhas que usam o psicodiagnóstico? Praticamente todas as linhas da psicologia e psiquiatria. Por quê? Porque só a partir de um psicodiagnóstico tu consegue desenvolver ou juntar o tratamento. Então as linhas que mais utilizam é a linha da psicanálise, da terapia cognitiva comportamental e praticamente todos os psicólogos clínicos. E que critérios são usados, tá, para definir? Olha, essa pessoa está passando por um transtorno bipolar, ou tem um transtorno bipolar, ou de repente está passando por um transtorno de ansiedade, está passando por um transtorno de depressão, a pessoa tem um transtorno de personalidade, possui, né, que critérios são utilizados? Primeiro é a frequência, né, a frequência daquele sintoma. Então imagina uma pessoa que tem lá ansiedade, então ela acorda e tem um ataque de ansiedade, ou ela vai fazer uma prova e ela começa a chorar, ou ela, sei lá, briga com o namorado e começa a chorar e começa a sentir ansiedade. Então a gente vai ver a frequência, de quanto em quanto tempo isso está acontecendo, é uma vez na semana, 2, 3, 4, quando que é? Depois a intensidade, se isso te faz muito mal, tu tem que parar no hospital, ou se é uma coisa que tu sempre para, né, é uma coisa mediana, em alguns momentos se é alto, se é baixo. Então a gente vai ver a intensidade e a duração disso, né, que é quanto tempo. Tem pessoas que têm crise de horas, né, e tem pessoas que têm crise de minutos. Então os critérios utilizados para a gente entrar em contato, né, entender como é que é a pessoa, a psique dela, são isso, é frequência, intensidade e duração. E essas frequência, intensidade e duração é do que? Do sintoma, certo? Então, do sintoma. Então, é o sintoma do sentimento que ela tem, ou de como ela se comporta, ou de como ela se sente, né? Então, tudo isso vai englobar aí, né, a questão. A real importância de um psicodiagnóstico, como eu falei para vocês, né, eu coloquei aqui em tópicos, é bem como a questão ali do cara que tinha bipolaridade. Bipolaridade é um transtorno, é o TAB, é o transtorno afetivo bipolar. É um transtorno que basicamente a pessoa passa por 2 ciclos de mania, onde ela está super ligada, fazendo tudo, gastando, ela tá assim a mil, e depois ela passa por um período de depressão, né, muito, muito forte. Então são esses 2 períodos, graças ao desequilíbrio de algumas partes, né, no cérebro, de algumas neuroquímicas, e a pessoa precisa tomar medicação para o resto da vida e fazer tratamento para lidar com isso. Então é extremamente importante, né, tanto para algo muito grave como para algo não tão grave assim. Em psicologia a gente não quantifica tanto assim, né? Então é essa a importância. Qual é a minha visão? Vinícius, 4 anos já, quase 5 formado, psicologia clínica e vários casos aí trabalhando, mais o tempo da faculdade. Qual é a minha visão? A minha visão é que assim, o psicodiagnóstico ele é importante, eu uso em alguns casos. Por quê? Porque primeiramente eu quero ouvir o meu cliente, eu quero sentir o meu paciente, qual é a questão dele e como é que eu vou fazer para ajudá-lo. Então é o primeiro ponto, para depois eu fazer um psicodiagnóstico, certo, desse cliente.
Então eu sempre foco muito no objetivo, pelas minhas formações e especializações, no objetivo que o cliente quer. Para aí sim avaliar, aí sim ver o que precisa mudar, o que tem de grave ou não dentro disso. Então, às vezes, um cliente comigo vai demorar às vezes um mês para eu entender como é que funciona ele, para entender as crenças e tudo mais, entender como é que funciona, para aí sim eu poder, né, ter um psicodiagnóstico. Outra coisa que eu não faço ou pouco faço é diagnosticar fechado, ou seja, dizer, tu tem bipolaridade, tu tem depressão. Isso eu sempre encaminho para um profissional, algum psiquiatra, se é algo mais grave, certo? Que eu identifico que é grave para que ele faça essa identificação. Por quê? Porque muitas vezes o cliente ele pega aquele diagnóstico como uma muleta, depois ele vai ler, né, lá sobre o sintomatologia e vai começar a sentir tudo. Porque existem as doenças psicossomáticas, existe o efeito placebo, que são outras coisas que eu até posso contar para vocês, que às vezes criam psicologicamente mais efeitos daquele problema com a pessoa. Né? Às vezes ela nem tem, ela tem, sei lá, dos 10 sintomas, ela tem 3, depois que ela lê, ela começa a desenvolver mais sintomas. Então eu procuro, quando a pessoa vem com um diagnóstico, eu preciso mandar ela para um diagnóstico, ela volta com o diagnóstico pronto, eu prefiro ver assim, bom, tu tem isso aqui, o que nós vamos fazer para trabalhar para melhorar, certo? Então eu vou para esse viés. Tá, por quê? Porque eu não quero um viés rotulativo. Eu não quero que o meu paciente se veja como depressivo, se veja como ansioso, se veja como doente, porque isso faz muito mal para o nosso tratamento. Eu sempre gosto de falar que a pessoa está passando ou passa em alguns momentos por momentos emocionais difíceis. E ela, né, vai trabalhar para melhorar esses momentos emocionais. Isso é o que tem dado certo para mim. Cada psicólogo, cada psiquiatra tem uma linha, uma forma de tratar. Tem psiquiatras que eles vão bater bastante na tecla, né? Tem profissionais que vão simplesmente, tu é assim, vai ser assim pro resto da vida, né? Ou tu é assim, vamos mudar e assim sucessivamente. Cada profissional nesse quesito, cada linha vai ter a sua forma de lidar. Eu sou formado em psicologia humanista, que é uma psicologia muito mais voltada à empatia, a se colocar no lugar do outro, consideração positiva. Essa é o nosso viés. Então, a minha abordagem é muito mais, olha, o que tu está sentindo, por que tu está sentindo e como é que nós vamos fazer para sair disso aí, para fazer com que a pessoa se sinta bem, certo? Então, a gente sai muito de uma perspectiva mais médica, mais diagnosticista para uma perspectiva mais humana, sem perder, né, obviamente a questão técnica, né, da psicologia, sem perder essa observação, sem perder esse contato, porque tudo é importante. Em psicologia tudo é importante, tanto a área médica, tanto a área da medicação, das técnicas, enfim, né, a gente vai usar tudo para ajudar aquela pessoa. Então, se tu quer saber mais sobre um tratamento aí, sobre o teu psicodiagnóstico, pode entrar em contato aqui embaixo comigo, né, que aqui tem o link, né, das minhas redes sociais para você marcar aí sua consulta. Eu estou atendendo online, né, e para você saber mais sobre isso. Então, se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, te inscreve aqui embaixo, entre em contato comigo aí pelo sininho e um beijo e até a próxima.